Reiniciando o nosso podcast Pontos e Vistas no ano de 2025, nós temos a grata surpresa e satisfação de receber aqui nos estúdios o renomado advogado, Dr. Alberto Zacarias Toron. Muito obrigado por comparecer e por iniciar a nossa trajetória que se iniciou no ano passado com você aqui nos brindando. Uma alegria para mim, Sergei. Eu gosto de você, gostava e gosto muito da sua mãe, que foi uma mestra de todos nós na advocacia. Eu tenho em conta que ela era uma mulher que eu, na minha visão, para mim, a primeira mulher que eu vi, a mulher advogada, e a sua mãe é uma mulher que iluminou os caminhos da advocacia de forma também. Estou muito feliz de estar aqui com você. Hoje nós somos conselheiros estaduais. Juntos. Fomos no passado, você presidente da Comissão de Prerrogativas aqui da OAB de São Paulo e eu como diretor do Conselho Federal, presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas. Então nós vivemos coisas juntos e estamos retomando esses mesmos caminhos, quem sabe para melhorar a condição da advocacia, que é o nosso objetivo maior. A gente não tem ideia, né, Toron, de quanto uma pessoa ilumina a outra. Você falou da minha mãe, claro. E realmente minha mãe é uma pessoa muito importante para a advocacia, sobretudo para as mulheres. Uhum. E você também tem uma trajetória de iluminação. Para mim e para vários advogados. Eu lembro lá atrás que você brigou pela súmula vinculante que dá direito ao advogado. A súmula vinculante 14. Que é um negócio tão básico. O leading case do Supremo Tribunal Federal nessa matéria é o habeas corpus 82354. Você deve estar perguntando, né? Isso não estava na nossa pauta para conversar. Como é que eu lembro o número do habeas corpus de cabeça? É um pouco aquela história, o primeiro sutiã a gente nunca esquece. Esse foi o primeiro grande caso que teve uma ressonância nacional, esse habeas corpus, cujo relator foi o saudoso ministro Sepúlveda Pertence. Sim. E o Supremo disse claramente que não existe inquérito secreto. É direito do advogado do investigado, constituído nos autos, ter acesso às provas já documentadas. É impossível você pretender ouvir o investigado e não permitir que, paralelamente, a advocacia, o advogado, a defesa técnica, tivesse acesso aos autos do inquérito. Inquérito secreto é coisa da Inquisição, coisa de um passado autoritário, se nós pegarmos, para não recuar muito ao tempo da Inquisição, se nós pegarmos o passado mais recente da ditadura. Mas até na ditadura, os advogados, de certa forma, tinham acesso aos autos. É inconcebível que, em pleno período democrático, a Polícia Federal, porque isso começou com a Polícia Federal, tivesse adotado um modo profundamente autoritário de se investigar. E é por isso que o ministro Gilmar Mendes, tempos depois, ele disse que esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, isto é, de garantir o acesso aos autos para o advogado do investigado, quebrou a espinha dorsal de uma forma autoritária de se investigar. Então, esse foi um grande momento para mim, na minha advocacia, mas acho que um grande momento para a advocacia. Eu acompanhei. E depois, essa história, quando eu me tornei diretor do Conselho Federal e presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, eu submeti ao Conselho a proposta de nós submetermos também ao Supremo Tribunal Federal uma proposta de súmula vinculante. Para você ter ideia, é a PSV, Proposta de Súmula Vinculante número 1. Foi a primeira vez que a sociedade civil, um órgão da sociedade civil, postulou a criação de uma súmula vinculante. E vou te dizer uma coisa, encontramos resistências no plenário do Conselho Federal da OAB. É porque a gente era um pouco contra antes da a ordem era contrária. Só fazer um registro histórico, tudo isso está gravado. Quem se colocou contra, em primeiro lugar, foi o nosso companheiro e líder na época, Luiz Flávio Durso, foi contra, porque a OAB, como você bem lembrou, havia sido contra o Instituto da Súmula Vinculante, e o saudoso saudoso e querido, é bom que se diga, saudoso Rubens Aprobato Machado. Eles se colocaram contra sob que argumento? Sob o argumento, que você já revelou aqui, de que a ordem havia sido contra o Instituto. Ok, a ordem foi contra. Mas já que existe. Mas perdemos o bom combate. Eu, particularmente, nunca fui contra. Eu tenho um artigo que eu publiquei, um artigo meu no jornal da OAB, defendendo a edição da súmula vinculante. Mas isso é uma outra discussão. E passou, e eu redigi a ação, sustentei a matéria no Supremo Tribunal Federal e, contra os votos da ministra Ellen Grace e Joaquim Barbosa, previsíveis,
relator, o saudoso ministro Carlos Alberto Menezes Direito, foi editada a súmula vinculante 14, que tem permitido que a advocacia respire um pouco, tem permitido uma condição, digamos assim, menos autoritária, mais democrática dos inquéritos policiais. Eu acompanhei isso. Minha mãe, você falou da minha mãe, ela foi relatora da reforma do judiciário e na época ela dizia para a advocacia, a gente precisa ceder em algumas coisas para aprovar um texto que tenha, sobretudo, o Conselho Nacional de Justiça para poder punir juiz. Sem dúvida. Agora, a gente vai falar sobre segurança pública, que é a comissão que você está presidindo hoje na OAB, mas a gente não pode deixar de aproveitar esse passado nosso de prerrogativas. Você mencionou das dificuldades do passado. Dessa época que a gente estava nas prerrogativas para hoje, você vê que houve uma melhora no tratamento com o advogado ou só piorou? Olha, é difícil dizer, porque é uma pergunta muito difícil. Às vezes a gente poderia responder levianamente, piorou. Piorou em umas coisas e melhorou em outras. Eu vejo advogados sendo maltratados, mas muitas vezes advogados não devidamente preparados. Vejo juízes autoritários que maltratam advogados preparados, mas vejo também muitos juízes preparados e educados que tratam bem os advogados. E é gostoso ver quando um magistrado trata bem um advogado. Eu sempre me lembro de uma fala do querido professor Miguel Reale Júnior, meu amigo e professor de sempre, quando ele dizia: nós tratamos o juiz de excelência, mas esperamos que ele se comporte com excelência. Boa. Ou seja, e nós vemos muitos magistrados que se comportam de uma maneira invejável, tratam bem os advogados, tratam bem as testemunhas, tratam bem os acusados, tratam bem as vítimas, recebem a todos bem, sabem conviver com o contraditório. E eu acho que é uma cultura hoje que começa a se dar conta. Uma vez eu vi isso, o Hamilton Elliott Akel, que foi corregedor-geral do Tribunal de Justiça, meu amigo de longa data, já está aposentado, e ele falava em Santos numa palestra que a cordialidade é uma arma poderosa, porque ela tem o poder de gerar mais cordialidade, ela se espalha. Sim. Então, quando você trata bem alguém, você também será bem tratado. Claro que há exceções, claro que há loucos de parte a parte. Eu já vi advogados a pretexto de dizer, não, é minha prerrogativa, na verdade, serem mal educados, o que é muito ruim também. Então, há um pouco de tudo, há casos e casos, e eu espero que a gente possa caminhar, pavimentar uma estrada que é a estrada da cordialidade. Desavença sempre teremos, o juiz sempre desagradará alguém, assim como o advogado. Mas a gente tem que ter essa compreensão, que é muito importante, de que o juiz não decidirá sempre a nosso favor e não significa que ele é ruim. E eu acabei de ver um julgamento agora muito interessante no Tribunal Regional Federal, que eu atuo como assistente de acusação. É um caso ocorrido na Nicarágua, envolvendo 2 atores argentinos. E essa atriz, 10 anos depois, então, ela faz na Argentina, por um fato ocorrido 10 anos antes na Nicarágua, uma denúncia de que foi estuprada pelo ator com o qual ela contracenava. E o Tribunal Regional Federal, que é um tribunal que mudou muito, e mudou muito para melhor, tratou muito bem a todos, manteve a condenação por maioria de votos já estabelecida na apelação, manteve a condenação, mas com um tratamento magnífico. Até o advogado de defesa, um grande advogado, foi conselheiro aqui na OAB, nosso querido amigo Eurinho, o Euro Bento Maciel, filho, não é? Um grande advogado, mas foi tratado e ele sai da tribuna agradecendo ao tribunal, mesmo tendo perdido numa conduta assim de grandes advogados, né? Então eu acho que há coisas muito boas, mas há coisas ruins também, como essa, por exemplo, de exigir que o advogado faça uma sustentação oral por vídeo e encaminhe para o tribunal. Quem vai ver isso? Ninguém vai ver. Se o sujeito não quer te ouvir no tempo real, ele vai ouvir a tal sustentação oral assíncrona. Bem falou a Patrícia e bem fala o Léo Sica, sustentação oral gravada, não, gravação não é sustentação oral. Isso é uma farsa. E a gente precisa trabalhar em cima disso, combater isso. A essência da advocacia está na fala, na voz. Claro que eu falo metaforicamente, mas é importante que a gente possa ser ouvido, possa falar. E não nos podem tirar isso. Eu, você sabe, sou filho de grego
E eu perguntei uma vez ao meu pai, como é que se fala advogado em grego? E ele falou, dikgoros. Dikgoros, ao pé da letra, é a voz da justiça. O advogado é a voz da justiça. É importante que a gente tenha presente, e o judiciário deve ter presente isso, para entender o papel da advocacia. Você deve se lembrar, eu tive um embate com o ministro Alexandre de Moraes, que então presidia a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que não pode falar no agravo, mas está na lei que pode. Mas não pode o regimento. Escuta, mesmo que você admita que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal tenha força de lei, a lei posterior se sobrepõe à regra regimental, ou, se você preferir, se sobrepõe à lei anterior. Regulam ambas as mesmas matérias, a lei posterior se sobrepõe. É um critério de cronologia no conflito aparente de normas que se aplica e que resolve esse problema. E até disse ao ministro Alexandre de Moraes, obviamente me dirigindo à corte, que o tribunal se eleva quando ouve outras vozes. Sim, a gente estava falando aqui antes de começar o programa e eu estava te elogiando, porque eu falei, eu tenho uma característica mais sanguínea. E você falou, mas não adianta bater de frente. Agora, por que essa má vontade ainda permanece, ainda mais de um ministro do Supremo? Por que esse exemplo... Ruim, a gente tem né? medo de juiz que é muito bom. A gente que é criminalista, a gente sabe. O juiz que é muito educado, ele fala, o réu... Vai dar mal, vai dar mal. O réu já começa a se achar à vontade. E não é isso. Começa a ficar amigo do juiz. Então, até do ponto de vista prático, o judiciário precisa criar esse espírito de cordialidade, né? Claro, isso pra é poder fundamental. arrancar as coisas, a verdade, né? A cordialidade, ela tem o poder, ela contamina, ela contagia. Isso é uma coisa maravilhosa. Essa foi a expressão do desembargador Hamilton Eliot Akel, que eu nunca me esqueci. A cordialidade, ela contagia. E nós precisamos desse contágio geral para andarmos bem, decidirmos os caminhos da justiça de forma cordial, de forma construtiva. Eu vejo o nosso presidente do Tribunal de Justiça, Fernando Torres Garcia, que é um juiz muito experimentado, não é à toa que ele foi eleito presidente do Tribunal de Justiça, que é um homem aberto ao diálogo. Você viu a fala magnífica que ele fez quando da posse solene do nosso presidente Léo Sica, é a indicação de que ele está disposto ao diálogo. E também a grande fala da Patrícia Vanzolini, nossa ex-presidente, hoje conselheira federal, quando ela alude até uma disputa que nós tivemos em torno das custas judiciais, que o tribunal venceu, mas tudo num clima de cordialidade, de civilidade, que eu acho que é a grande marca dessa gestão, uma gestão inteligente do nosso querido Léo Sica, e uma gestão inteligente também do Tribunal de Justiça. Eu acho que a gente precisa cultivar isso. Entendi. Indo um pouquinho para a segurança, com todo esse teu cabedal de prerrogativas, o que te levou a trilhar esse caminho agora para se doar? Porque o OAB é uma doação também, é óbvio que a gente tem muito prazer em ajudar o advogado. Eu estou voltando, fiquei um tempão fora. Fui candidato a presidente, assim como você. Sim. Eu acho que a gente contribuiu demais. Eu acho que às vezes quem não ganha também contribui muito para o processo. E é um aprendizado. Mesmo que você não contribua para o processo, eu acho que você contribuiu, é um aprendizado de vida para nós que fomos no estado inteiro, vimos as comarcas, vimos as realidades de outros advogados, cidades pequenas, você melhora às como vezes ser muito humano. Pequenas. A gente cresce como ser humano. É um exatamente. Impressionante. Bem lembrado. Então, o que te levou agora a dar essa contribuição na área de segurança pública? Exatamente. O que eu comecei a sacar? A esquerda sempre teve um problema com o tema segurança pública. Porque segurança pública, em certo sentido, é apenas e tão somente sinônimo de repressão. E a esquerda vinha lutando contra a repressão historicamente, no tempo da ditadura, redemocratização e por aí vai. Mas, por outro lado, segurança pública não é apenas sinônimo de repressão. Segurança pública também pode ser sinônimo de democracia, garantir a você os seus direitos. Eu queria lembrar, e acho importante sempre frisar isso, que o radical da palavra polícia é polis. Você vai encontrar polis, o radical da palavra tem a ver com polis no sentido de Estado, no sentido grego da palavra, não é? Tem a ver com democracia. Por quê? Porque a polícia é um órgão que deveria ser a afirmação da legalidade. Afirmar a legalidade, bem ou mal, mal ou bem, deveria ser a afirmação da própria democracia, das leis votadas e do respeito a isso. Onde eu quero chegar?
Se você perguntar para o cidadão comum qual é a principal preocupação dele em termos dos negócios do Estado, a preocupação número 1 ou é a saúde ou é a segurança pública. Depois vem a educação. Se é bom ou ruim, certo ou errado, eu não sei te dizer, mas segurança pública é o number one, é o número 1. Quando não é 1, é 2. E o que acontece? A gente começou a observar, a partir da eleição do governador Tarcísio, e particularmente com o capitão Derrite no comando da Secretaria da Segurança Pública, um descontrole, sobretudo da Polícia Militar, um aumento da letalidade inadmissível. Você vai dizer, não, Torão, mas a Comissão de Segurança de Direitos Humanos, ela tem um olho para isso. Claro que tem. Aliás, muito competentemente, a Comissão de Direitos Humanos tem denunciado esses casos. Mas eu comecei a perceber que não bastava denunciar os casos. É preciso que nós tivéssemos uma organização no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil a respeito do que nós pensamos por segurança pública. Quais são nossas propostas? Não apenas para denunciar, não apenas para dizer, ó, matou, abusou, praticou um crime no exercício do policiamento civil, mas para fazer propostas. Foi aí que me veio a ideia, com vários casos absolutamente preocupantes, foi aí que me veio a ideia de submeter a Patrícia e ao Léo, Patrícia presidente, Léo vice-presidente na época, a ideia de se criar uma comissão de segurança pública. Reuni um time de primeira, nosso vice-presidente é o grande advogado Teodomiro Dias, mais conhecido por Tel Dias. Nós formamos uma comissão com várias pessoas da sociedade civil, não apenas advogados, é importante dizer, sim, gente da periferia, gente de ONG, para ter propostas. E a primeira proposta que nós tivemos foi jogar pesado na questão das câmeras corporais. Nós entendíamos que a câmera corporal, na farda do policial, é um instrumento de garantia para o cidadão, mas é um instrumento de garantia também para o bom policial. Mas o governador Tarcísio, nesse aspecto, recuou nessa questão das câmeras e adotou, acho que um tom até muito humilde. Eu achei interessante. Eu achei muito interessante. E assim, ele falou, não conhecia o tema e... Mas veja, houve uma pressão de um conjunto de entidades da sociedade civil para ele recuar. Das quais nós fazemos parte. A OAB faz parte. A OAB foi ouvida, a OAB falou. Nós elaboramos um relatório muito consistente sobre essa matéria. Temos um especialista que até ontem estava na Inglaterra, especialista em câmeras corporais. Hoje nós temos um coronel da Polícia Militar, nós temos um ex-sargento da Polícia Militar na nossa comissão. A nossa comissão não é só para denunciar, nós não somos contra a polícia. Entendi. Acho que essa é a diferença hoje. Eu preciso fazer uma pausa, porque a gente tem um problema de tempo. Ok. E na volta eu quero saber um pouco mais o quanto dessa profundidade dos temas, reforma da estrutura da polícia, se faz parte da tua comissão, que me interessa muito. Eu acho importante. A gente vai fazer uma pausa, recebendo aqui. Vocês podem ver, o Torão está com muita energia, muita força, rápido. E a gente já volta para falar de segurança pública aqui no Pontos e Vistas. O futuro da advocacia já chegou. Conheça o Marketplace de Lotex da OAB São Paulo. Aqui, você encontra as tecnologias jurídicas mais inovadoras que estão transformando a prática do direito. Com o apoio de inteligência artificial, algoritmos e machine learning, as Lotex revolucionam sua rotina. Facilitam consultas à legislação, otimizam a organização de documentos e melhoram a gestão de clientes e processos. Mais do que uma vitrine, o Marketplace da OAB São Paulo oferece soluções aprovadas pela Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo. Segurança, inovação e confiabilidade para o seu dia a dia. Explore diversas categorias e descubra como essas soluções podem atender às suas necessidades específicas. Marketplace de Lotex da OAB São Paulo. O portal que conecta você ao futuro da advocacia. Acesse agora e revolucione sua prática. Voltamos com o nosso podcast Pontos e Vistas, que é uma iniciativa da OAB de São Paulo, hoje recebendo o ilustre advogado Alberto Zacarias Toron. Nós estávamos falando sobre segurança pública. Exato. E eu deixei no ar, no encerramento do bloco,
Qual que é a profundidade dessas propostas? Porque você realmente mencionou um aumento da violência por parte da Polícia Militar. E eu perguntaria, isso já não é algo que está incorporado, talvez pela visibilidade também das câmeras? Hoje, não só a câmera corporal, mas hoje uma pessoa vítima dessa violência tem como filmar num celular. Isso já não está enraizado e com um certo respaldo da sociedade que ainda acha que bandido bom é bandido morto? Existe uma certa complacência da sociedade? Então, esse assunto é multifacetado, né? Ele tem várias facetas, vamos trabalhar devagarzinho. Primeira coisa que deve ser dita, a própria Polícia Militar, a partir do governo Montoro, depois do governo Covas, Alckmin, ela mesma trabalhou num programa de redução da letalidade. A polícia se profissionalizou. O que a gente viu neste governo, isso me preocupa muito, é um desmonte dessa política de autocontrole da polícia, de profissionalização da polícia militar. Então, mesmo que uma outra pessoa, pode até ser a maioria da população, considere bom bandido morto, até não matarem o filho dessa pessoa. Bandido bom é bandido preso. Policial bom é o policial que volta à noite para casa para conviver com a mulher e com os filhos, com a namorada, o que quer que seja. Então a gente precisa ter uma compreensão que o Estado não reage emocionalmente. O Estado reage de acordo com a lei. O Estado tem um organismo repressivo que deve agir profissionalmente. Os coronéis da PM, muitos foram afastados de postos de comando, desenvolviam um programa para reduzir a letalidade. E isso foi retirado. Isso deve ser retomado. E eu acho que o governador Tarcísio, que é um excelente governador em muitas outras áreas, peca na segurança pública, porque havia essa compreensão errada de soltar a polícia, como quem solta cachorros. Está se revelando um desastre. Um governo que poderia ser tido como impecável por obras de engenharia, pela ação do governo na catástrofe que se abateu no litoral sul de São Sebastião, e ele agiu ali com prontidão, com presteza e com eficiência. Construiu prédios para os moradores que perderam suas casas, que estavam nas encostas. Tem várias ações muito boas desse governo. Isso precisa ser reconhecido. Agora, o governo peca pela má ação da polícia. Pior de tudo é quando o secretário não sai à frente para fazer a crítica. Ao contrário, muitas vezes exorta a violência. Então nós começamos a perceber isso, que é preciso tratar da questão do controle, sobretudo da letalidade policial. Então nós escolhemos alguns temas, Sergei. Eu já contei no bloco anterior a questão das câmeras policiais. Hoje nós estamos tratando, você deve saber que está em discussão uma nova lei orgânica da Polícia Civil. Então a gente considera também importante participar desse processo, porque a gente tem uma percepção, não sei se certa ou equivocada, de que a Polícia Civil do Estado de São Paulo sofre um processo de sucateamento. E a Polícia Civil, como órgão de investigação, como órgão de polícia judiciária, ela é muito importante e não pode ser sucateada. A Polícia Civil é um órgão importante. Nós temos um delegado-geral muito bom, que é o Dr. Dian, que tem procurado fazer um trabalho, Arthur Dian, né? Fazer um trabalho muito bom até. Então nós vamos participar disso. Hoje você tem uma movimentação, você deve estar reparando, para tornar a Guarda Municipal, que era, por definição, uma guarda patrimonial, em torná-la polícia municipal. Esse povo tem preparo para isso? Esse povo vai imitar o pior da polícia militar? Esse povo vai usar câmeras, como usam os policiais militares? Ou eles vão atuar sem controle? Então isso precisa ser trabalhado. Veja você que o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Paulo Sérgio, já ingressou com uma ação para impedir a modificação do nome. Porque na Constituição, as guardas municipais não têm atribuição de polícia. Pode, eventualmente, como qualquer do povo, realizar um flagrante, mas eles não têm poder, pelo menos não deveriam ter, e a decisão do Supremo Tribunal Federal abriu um flanco para eles pensarem que tem poder de polícia.
podem parar carros e tal. Então isso tem uma nuvem cinzenta e nós vamos trabalhar sobre isso. Para encerrar e responder sua pergunta, pedindo desculpas por me é que exceder, você tem razão, é multifacetado, tem muitas facetas. nós também precisamos trabalhar a formação do policial militar, formação do policial civil. Por quê? Nós sabemos que muitas vezes a formação nas academias é muito boa, mas aí acontece o seguinte, joga o egresso da academia na mão de uma equipe velha, já com vícios. O sujeito está começando a vida dele na Polícia Militar. Tem um filme, um filme com Denzel Washington, não sei se você viu, Training Day, Dia de Treinamento, que pega um policial novato, recém-saído da academia de polícia, na mão de um policial com os piores vícios da polícia, da corrupção, a brutalidade, e esse recém E todo ingresso, idealista, mas não consegue. mas ele é sufocado pelo policial mais velho. Então a gente precisa olhar isso e nós estamos olhando isso. Deixa eu tentar também ser um pouquinho maestro dessa organização, desse cipoal de facetas, como você bem classificou, tentando levar um pouco para a gênese de algo que foi construído de maneira errada. Por conta da violência ser galopante, ser um problema mundial, inclusive no Brasil, as pessoas acabam se arvorando. Todo mundo é especialista em segurança pública. Ou tem que dar tiro, ou tem que aparelhar a polícia. O problema. Todo governador, você citou alguns, sempre fala em integração. Eu participei de um projeto que minha mãe também foi relatora da unificação. Não pode falar porque também é um assunto da esquerda. Hoje eu tenho uma dúvida Então, sobre se é isso que eu ia bom te perguntar, integrar. porque na Constituição a atribuição de investigação era da polícia. O Supremo deu, para muita gente de maneira inconstitucional, para o Ministério Público também, que tem uma atribuição de fiscalizar. O Ministério Público consegue controlar as polícias com tantas atribuições? E se você é a favor da unificação? Bom, vamos começar pelo fim. Durante muito tempo, eu achava que seria bom integrar. Na verdade, esse movimento mascarava um pouco a ideia do fim da própria polícia militar, que se supunha ser apenas uma criação da ditadura, mas na verdade a gente tinha antes a Guarda Civil, que era uma polícia mais militarizada, isso tem a ver um pouco com a tradição do nosso país. Hoje eu tenho uma ideia um pouco diferente. Eu acho interessante que você tenha uma polícia ostensiva nas ruas, e tenha a Polícia Civil nas delegacias, investigando, fazendo o seu trabalho. Porque se o policial militar quebrar alguém na rua, o policial civil não segura essa onda. Vai mandar o cara para o ML e falar, esse cara veio assim na delegacia. E dia seguinte, audiência de custódia. Então, uma polícia controla a outra. E se o policial aqui civil é corrupto, que vai fazer um caso de tráfico e transforma aquilo num caso de usuário, o policial militar está olhando também. Então, eu acho que uma polícia, de certa forma, controla a outra. E hoje o que eu percebo é que a polícia militar se coloca contra a ideia de transformar a guarda municipal numa polícia municipal militarizada. Então, nós estamos vendo aí um cenário novo no âmbito da segurança pública. Eu não sei que desfecho isso vai ter. Você gosta da ideia que a reforma contempla uma academia só, uma sairia ostensiva armada e a outra para científica de investigação? Essa é o bojo do projeto. Eu não tenho estudo para poder responder essa indagação se isso é bom ou ruim. Talvez eles pudessem ter, como ocorre, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, uma espécie de college comum, Isso, uma academia unificada nos primeiros 2 anos, e depois você escolhe, quer ser policial civil ou quer ser policial militar, e aí você vai ter mais 2 anos. É porque eles não se misturam, eles não têm a mesma mas formação. Importante, é muito boa essa ideia, eu vejo ela assim com bons olhos. Né? Agora, na segunda pergunta, em relação ao controle das polícias. Se o Ministério Público controla. Porque a gente vê muito na rua as equipes, e a gente que é criminalista conhece um pouquinho. Você tem lá um tenente para 5, 6 equipes de viatura da rota, que fazem ostensiva. São soldados. E sargentos, cabos, gente que tem experiência. Agora, veja... Não, tem gente que não tem, é o que você falou. E tem gente que não tem também. Agora, há um dado, Sergei, que é o seguinte... Você pergunta se o Ministério Público consegue atuar eficazmente no controle externo das polícias, não é? Olha,
É difícil medir essa eficácia. Em alguns casos tem atuado com eficácia, em outros não. Se você observar o que aconteceu no Guarujá, aquela Operação Escudo, Operação Verão, não lembro mais o nome dela, mas acho que era Escudo, morreu muita gente e o Ministério Público denunciou poucos casos. Isso vai variar de gestão para gestão no âmbito do Ministério Público, mas eu tenho a impressão que o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Paulo Sérgio, ele se despertou para essa questão e o GAESP, que é o órgão incumbido desse controle externo, ele está olhando mais atentamente para a questão. Mas é difícil dizer qual a capacidade do Ministério Público para exercer esse controle externo. Ele tem se aparelhado, tem procurado mais e mais exercer esse controle. Mas me disseram outro dia que esse controle é exercido apenas em São Paulo, capital, e na Grande São Paulo, no interior, não. Então nós temos um problema aí que deve ser objeto da atenção da cúpula do Ministério Público do Estado de São Paulo. Temos pessoas muito competentes ali, a começar pelo Procurador-Geral de Justiça, que é um homem sério, e eu espero que eles deem conta. Mas se eles não derem conta sozinho, temos a sociedade civil, temos a imprensa, e nos cabe esse papel de fiscais. Agora, você falou uma coisa que é hoje, porque hoje todo mundo é quase um repórter. Você tem isso aqui nas mãos, chamado celular. Porque quando eu sou do tempo que não existia celular, como sua mãe. Eu também peguei um pouquinho. Você pegou um pouquinho, bem pouquinho. Mas não, olha, nem tanto. O celular, quando ele aparece, ele era só um meio de comunicação. Hoje seu celular é agenda, é um álbum de fotografias que você mostra teu filho, que você mostra, enfim, que você estava numa expedição XYZ, você mostra as fotos e tal. E o celular, ele fotografa e filma. Então, o grande caso, que é um marco no Brasil, foi quando em 96, se não me falha a memória, a Rede Globo, no Jornal Nacional, no horário mais nobre, estamos falando de 96, portanto quase 30 anos, mostra aquilo que a Polícia Militar fez na favela naval em Diadema. E quase 30 anos depois, mostra, pela gravação de um celular de um anônimo, o policial militar, também em Diadema, jogando um sujeito rio abaixo. É verdade. Da ponte rio abaixo. Agora, qual é o grande marco? Se o caso da favela naval não tivesse sido filmado, acho que foi até em Super 8 que foi filmado aquilo, a gente está em 96 ou 94, mas acho que é 96. Se aquilo não tivesse sido filmado, nós íamos ter a versão dos policiais que foi um tiroteio, que foi não sei o quê. Houve resistência, reagiu. Resistência seguida de morte. Essa era sempre a mesma história. Agora não. Agora as pessoas são filmadas. As pessoas são filmadas e as pessoas têm documentada a violência, a ação abusiva. Isso é um marco que diferencia muito. Por isso que eu digo que todo mundo hoje, de certa forma, controla a ação policial. E esse tema tem que ser objeto da nossa atenção. Não porque nós sejamos contra a ação policial, não porque nós sejamos a favor da criminalidade. Muito pelo contrário. A polícia deve ter meios eficazes de combater a criminalidade, mas sem usar de brutalidade. Outro dia, conversando com um colega nosso, ele falou assim, Sergei, você tem que entender também que esse discurso da advocacia criminalista, ele não emplaca, porque pensa você lá, você na ponta, com uma arma, enfrentando a bandidagem. Aí você tem que aprofundar um pouco o debate. Alguém que está assistindo agora vai pensar, não, já estão defendendo o bandido, não é isso? Não, absolutamente. Agora, o sujeito tomou 4 tiros, está deitado no chão, veio o PM pula em cima. O que tem isso a ver com a bandidagem? É bom isso? Esse caso do delator que foi morto do PCC revela uma outra faceta. Outra faceta que eu gostaria de ouvir tua opinião. Porque assim, a lei orgânica talvez supra um pouco isso, que é dar dignidade ao policial, porque às vezes ele tem muitas propostas de corrupção, e esse caso revelou isso. Polícia Civil e Polícia Militar envolvidos. Uhum. O quanto que está embrincado a corrupção e a polícia? Porque, só para encerrar a pergunta, tem muita gente que acha que é um jogo de bandido e mocinho, e às vezes não é. Não é. O bandido está junto com o mocinho e quem se supõe mocinho está junto com o bandido. E às vezes aparece um caso, agora que foi revelado pela Polícia Civil, esse assassino do cara da bicicleta lá no Parque do Ibirapuera. Imagina, você tinha uma chefe do tráfico ali na Ibirapuera há mais de 10 anos, ninguém sabia que ela estava lá? Por favor, discorra.
Bom, esse é um tema dificílimo, não é um tema fácil. Corrupção. Primeiro, porque os dados de que nós dispomos são dados ínfimos. Nós conhecemos a ponta do iceberg. Quem assistiu à execução do Gritspa pela televisão, como você, eu, sua mãe e tantas outras pessoas, minha mulher, viu o quê? Uma execução de um profissional. Quando eu vi o sujeito atirando, a forma que ele pisou, empunhou a arma e atirou, falei, isso é profissional, isso é policial. Não sabia se militar ou civil, mas isso é coisa de profissional. E assim que foi executado. Muito estranho que a escolta do sujeito, composta por policiais, que não poderiam estar fazendo aquele serviço, mas vamos abstrair, outro problema, né? Vamos abstrair essa questão, vamos abstrair isso. Vamos. E aí você tem um carro com policiais, dirigido por um tenente, um policial atirador, pago aparentemente por gente do PCC. Eu digo aparentemente porque pode ser que policiais delatados também estejam envolvidos, não se descobriu isso, não é? Mas eu não afasto a possibilidade de policiais que haviam sido delatados também estarem envolvidos. Então, o problema da corrupção é um problema que exige controle interno das próprias polícias, Corregedoria da Polícia Militar, Corregedoria da Polícia Civil, Ministério Público, atuação eficaz do Judiciário e também vigilância nossa. Isso é algo muito importante. Agora, nós estamos começando a descobrir um mundo e o Brasil está de frente com o problema do crime, está de frente para o problema do crime organizado e está lutando ainda com meios parcos, mas eu vejo a ação do ministro Lewandowski, agora a testa da Justiça e Segurança Pública, firmemente no sentido de dar os meios para o combate ao crime organizado. Agora, o quanto a corrupção interfere nisso? Muito. Mas o quanto nós temos de corrupção é difícil dizer. Eu acho que a grande maioria dos policiais são policiais bons e corretos. Há policiais ruins e as entidades incumbidas do controle da polícia têm que aprimorar os seus mecanismos. Será que a gente não seria na grande maioria, ou se não é exceção, também não é a regra? Eu me coloco nessa posição, se me permita diga. O diálogo. Eu acho que não, se não é exceção, se não é a regra, também não é exceção. Eu acho que é um pouco mais do que a gente imagina. Pode ser. Eu confesso a você que os dados de que... Porque tem uma cifra grande, uma cifra negra grande, cifra negra no sentido de um número incógnito de práticas de corrupção que nós não vemos. E eu confesso a você que não tenho dados disponíveis para dizer se é exceção à regra, mas a minha tendência, Sergei, é de concordar com você quando você fala que é mais que exceção. Eu estou muito empolgado, Toron. Eu gostaria de me convidar para fazer parte aí da tua comissão. Não sei se você vai me aceitar nós. Agora. Você está mais que aceito. Você está mais que aceito, é bem-vindo. Então você assumiu agora a Comissão de Segurança Pública? Eu assumi, na verdade, o ano passado. O ano passado. Acho que no último trimestre ou trimestre da gestão da nossa queridíssima Patrícia Vanzolini, que começa já a fazer um trabalho muito importante no âmbito do Conselho Federal. Ela me deu esse crédito de confiança e o Léo pediu que eu continuasse e eu, com muito prazer, estou continuando esse trabalho ao lado de pessoas maravilhosas como o Teodomiro Dias, o Theo Dias, filho do nosso querido Zé Carlos Dias, de quem também sempre foi amiga, com outras pessoas. Nós temos a Tarsila Tojal, filha do Sebastião Tojal, que está conosco, é secretária-geral da comissão. Temos também a Cíntia, que é a secretária adjunta. Temos um time de pessoas muito preocupadas com essa questão. E nós, obviamente, interagimos muito com a Comissão de Direitos Humanos nos casos de abuso e, eventualmente, assinamos até notas conjuntas. Muito bom. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Parabéns aí pela sua atuação, pela sua história, da qual eu sou fã também. Obrigado, Sergei. Uma alegria para mim. O Pontos e Vistas entrevistou o ilustre advogado, Dr. Alberto Zacarias Toron, e a gente agradece a sua participação, a sua audiência. Até o próximo. Eu que agradeço. Um abraço.